Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Então, nós faremos agora a retomada de duas aulas disponíveis pela plataforma da CEED na última semana, a aula 20 e a aula 21. Nessas duas aulas, nós tivemos a oportunidade de conhecer dois importantes pensadores que estão ali entre os primeiros anos ou os primeiros séculos depois de Cristo. No ano 1, do que dá o início do ano 1 até o ano 3. Quando nós falamos ano, nós estamos falando de século. Então, século 1 ao século 3. Então, os 300 primeiros anos depois de Cristo. A princípio, nós vamos conhecer Marco Aurélio, o tal conhecido como um dos melhores imperadores que Roma teve, e não só melhor no sentido de um estrategista, de um político, que nós poderíamos até pensar, conceder a ele aquela noção de rei filósofo, no qual Platão idealizou na República, mas também pela forma em que ele conduzia sua própria vida. E a segunda parte da aula nós vamos conhecer um pouco mais desse que é também um importante pensador dos 3 primeiros séculos da era cristã, que é Plotino. Então, sobre Marco Aurélio, quero destacar para vocês esse livrozinho aqui, bem comum, vocês encontram ele em qualquer livraria, sebo, tem também para download livre aí na internet, que são as Meditações de Marco Aurélio. Nele, Marco Aurélio, é reunido aqui, não Marco Aurélio que fez isso, mas foi um discípulo de Marco Aurélio, logo após a sua morte, teve acesso ao diário de Marco Aurélio, onde ele fazia reflexões cotidianas sobre o que ele vivenciou durante o dia ou que muitas vezes ele esperava vivenciar ao longo daquele dia que iniciava-se. Então, Marco Aurélio, ele é oriundo de uma escola epicurista, então nós vamos lembrar lá, dos epicuros, que é um grupo de filósofos que vão orientar a vida a partir da tranquilidade de espírito, Espírito aqui, psique. Então, para os epicuristas, o ideal de vida feliz era não perturbação do espírito, não perturbação da psique, aquilo no qual nós podemos agir, interferir e mudar, ok, mas aquilo no qual não depende de nós, deixamos que as coisas sigam o seu fluxo. Então, isso diz respeito a viver conforme a natureza, não insistir nas mudanças quando essas mudanças não são mudanças naturais, ok? Então, essa é a perspectiva epicurista que Marco Aurélio vai herdar. Ademais, Marco Aurélio também, assim como os epicuristas, vai buscar princípios que conduzam a uma vida feliz ou uma vida com menos atribulações. Então, nessa sua obra aqui, que é as Meditações, nós encontramos várias dessas sugestões. Eu vou destacar duas aqui com vocês e fazer alguns comentários, A primeira está até aqui como manual de consolo para os meus dias, Marco Aurélio, em determinado momento, ao se levantar, ele diz: o dia me aguarda várias coisas, certo? Uma dessas coisas, é que eu vou encontrar um intrometido, aquele sujeito que sempre está pronto para dar um pitaco na vida da gente, como se ele soubesse o que de fato nós estamos sentindo, como se ele calçasse o nosso próprio sapato, aquele que tem a opinião formada sobre o que a gente deve fazer. Depois também eu posso encontrar um mal agradecido, aquele indivíduo que, com todo o seu esforço e boa intenção, sempre vai pensar que você agiu indevidamente, que você
o prejudicou, que tinha uma intenção, né, de prejudicá-lo. Então, essas pessoas a gente encontra a todo momento. Insolente. Tudo meu é melhor. Eu sei fazer melhor. Se é eu quem fiz, é garantia de perfeição e qualidade. Já os outros eu nem sei, né? Quem nunca encontrou indivíduos assim, né? Que atire a primeira pedra. Um astucioso, aquele que está sempre à espera de que você, né, dê a oportunidade para ele ganhar em cima de alguma dos seus deslizes, né? Um invejoso, quando não encontramos, às vezes nós somos o próprio, né? E um avaro, um avarento, né? Aquele que valoriza demasiadamente as questões materiais. Pois então, perceba aí que o que Marco Aurélio está descrevendo são qualidades humanas que a todo momento nós estamos o quê? Vivenciando. Pessoas bem próximas a nós, quando nós mesmos, né, não temos traços dessas personalidades. Enfim, o que Marco Aurélio nessa meditação nos ensina? Que durante o dia nós podemos encontrar qualquer um desses indivíduos, qualquer uma dessas personalidades. Mas ele recomenda, previna-se a si mesmo, ou seja, sabedores de que essas personalidades passarão por nós durante o nosso dia. É interessante que cultivemos a capacidade de não permitir que sejamos perturbados por tais pessoas. Esse é um desdobramento do epicurismo. Não permitir ser afetado. Eu reforço aqui algo que eu já disse para vocês nas aulas anteriores, quando nós já comentamos sobre as escolas helênicas, né? Os sentimentos que as coisas alimentam em nós é praticamente involuntário. A minha capacidade, a minha condição de raiva, né, de asco, de irritabilidade, é quase que involuntário. Nós não conseguimos controlar isso. Você sente raiva, você sente remorso, você sente vontade de chorar, sente-se injustiçado, sente alegria. Então, isso é natural. A questão, o ensinamento que Marco Aurélio nos deixa, como se ele também aprendera com os epicuristas, é que nós conseguimos decidir como esses sentimentos nos afetarão. Ou seja, eu vou permitir que meu sentimento de raiva aflore a ponto de causar um conflito, a ponto de causar uma briga que talvez naquele momento seria só piorar a situação. O meu sentimento de timidez eu vou decidir que ele impeça que eu desenvolva algum trabalho ou alguma atividade, ou eu vou aprender a controlá-lo. É isso que Marco Aurélio, com suas meditações, nos ensina. E é claro que se ele é esse homem, né, que medita sobre como ter uma vida feliz, como ser um ser humano melhor, como tomar as melhores decisões, é óbvio que aí ter o título de um dos melhores e o último dos melhores imperadores romanos, lhe foi o quê? De certa maneira, um legado, certo? É algo que ele não cultivou só para ser imperador, era algo da sua personalidade. Então, mesmo vivendo em um período muito tumultuado, porque Marco Aurélio enfrentou aí conflito com os primeiros cristãos, os conhecidos nazarenos, né? O Império Romano estava em declínio, então ele teve que ser enérgico e sim, né? Mesmo dessa maneira, sendo enérgico, perseguindo os cristãos, ele foi considerado alguém que conseguiu controlar esse momento muito complicado do Império Romano,
buscando sempre o entendimento e a paz. Então, Marco Aurélio deixa aí para nós esse ensinamento. Eu vou deixar aqui, só para fechar essa primeira parte, que a gente está conversando sobre Marco Aurélio, uma outra meditação bem interessante que eu gosto e sugiro vocês aí. Comprem, baixem aí na internet esse livrozinho, bem interessante. Vai fazendo uma leitura paulatina, pegue, leia uma página, outra, no dia a dia de vocês. Tem pérolas, né? Fantásticas aí que nos ajuda a pensar muito dos momentos do nosso cotidiano. É uma espécie de sabedoria para o dia a dia, certo? Vamos lá, abre aspas. Não há nada mais miserável do que um homem que vive rodando em torno das coisas, sondando sobre o que há abaixo da terra, como diz o poeta, e buscando conjecturar o que se passa na mente de seus vizinhos, sem se aperceber que já lhe seria suficiente atentar para o seu próprio daimon e reverenciá-lo com sinceridade. Pois bem, né? O que Marco Aurélio está chamando a atenção aí para nós? Não há nada mais pavoroso de nos ocuparmos com os outros sem antes ocuparmos com nós mesmos. Então ele chama a atenção, né, para esse voltar a si, conhecer a ti mesmo, olha lá, uma coisa meio socrática, né? E se ocupar muito pouco com o que passa ao seu redor. Porque muito, né? Quem muito se ocupa com o outro, esquece de si mesmo. Esse é um fato. Bom, essa é, né, uma amostra de como a filosofia epicurista influenciou Marco Aurélio, que foi aí considerado um dos últimos e melhores imperadores de Roma, certo? Vivendo de acordo, então, com os princípios epicuristas de não perturbação e viver conforme a natureza. A segunda aula foi destacado aí uma outra personalidade fantástica, Plotino. Acredito, né, que talvez poucos já tenham ouvido falar desse importante pensador do século III. Então, Plotino, assim como Marco Aurélio, busca orientar-se por princípios que conduzam a uma ética do equilíbrio, ou seja, busca viver a melhor vida possível, certo? Diante das condições. Então é sempre buscar um equilíbrio. Plotino ele vai ser fortemente influenciado pela filosofia platônica, então ele é considerado um neoplatônico. O que significa esse termo neo? Novo, né? Então, um novo platonismo. Não necessariamente ele resgata algumas noções de Platão, mas ele acrescenta também algumas outras. Por isso é considerado, né, o pai do neoplatonismo, sempre que, na verdade, a gente faz isso o tempo todo. Né? Essa quase que seria uma dialética da nossa vida. A gente traz, né, influências positivas, vamos atrás de influências positivas, contextualizamos com o nosso tempo e a partir daí criamos novas ideias. Isso é, né, renovar sempre uma ideia. Se você for lá e ler as meditações de Marco Aurélio, você vive as mesmas situações que Marco Aurélio? Obviamente que não, o tempo é outro. Mas tem alguma coisa que você consegue tirar dessas leituras e relacionar com o seu cotidiano. E a partir daí, você reformula para que alguma coisa te ajude a resolver os conflitos do cotidiano. Isso é, né, renovar uma teoria, acrescentar algo novo a uma teoria já tradicional. Todos nós fazemos isso e por isso que é fundamental nós lermos os antigos, os modernos, os contemporâneos, que a cada vez que nós tomamos, né, conhecimento de algo novo, nós podemos acrescentar algo mais novo ainda a essa leitura
e dar vida a ideias, certo? Então, Plotino aí, como sendo, né, um neoplatonista, ele vai conservar ideias platônicas e acrescentar outras. Uma outra importante figura na vida de Plotino é o Amônio Sacas, que é o seu professor. Um homem muito importante, bastante influente no seu período também, tá? E que vai influenciar fortemente a vida de Plotino. Plotino, ele vai buscar em Platão a ideia de uno, certo? Então, é curioso que quando nós vamos tomando conhecimento da filosofia de Plotino, nós conseguimos perceber, por exemplo, algumas considerações importantes do novo cristianismo, tá? Que está surgindo ali em Roma já nesse início do século III, e os padres, né, os teólogos, vão ser fortemente influenciados pela leitura de Plotino de Platão e também pelos seus acréscimos, especialmente a ideia de trindade. Plotino ele vai fazer leituras também de textos do budismo, do hinduísmo, né? E outras culturas religiosas, e a partir daí ele constrói uma nova filosofia. Na sua filosofia, ele vai tratar da teoria da emanação. O que significa isso? Para Plotino, Deus transcende a si mesmo, tá? Ele é força primordial, dar vida a si mesmo. Ele originou-se. A partir do momento que Deus pensa em si, ele é a própria representação, certo? Isso significa transcendência. Todas as outras coisas menores, que são menores do que Deus, originou-se, né, dessa capacidade de chegar próxima dessa emanência divina, então, certo? Essa emanência, de acordo com ele, escapa aos nossos sentidos, talvez aí a influência platônica, né? Lembra lá que Platão fazia crítica aos sentidos? Então, o nosso sentido não consegue captar. Então, é como se nós imaginássemos que existem dimensões, realidades, né, à nossa volta, e que os nossos sentidos são incapazes de interagir com essa realidade. Só uma situação de ascensão intelectual faria com que nós consigamos, né, a interagir com alguma dessas dimensões. É algo um tanto quanto fantástico, mas também um tanto quanto complexo, né? Mas para quem gosta desse assunto, vá lá, se jogue na Enéadas, né? Que é o livro de Plotino, e veja que interessante, né, essa obra dele. Então, a partir dessa teoria da emanação, Plotino vai dizer também que o que acontece, né, na nossa realidade, que nos desagrada, que provoca sentimento, não diz respeito a alguma obra desse ser que é primordial. Podemos chamar Deus, né? O cristianismo vai dar a esse, né, a esse princípio aí, a esse primordial, a esse uno que o Plotino chama, o nome de Deus. Por quê? Porque, na verdade, o que Plotino também aqui é influenciado por Platão, o uno é perfeito, o uno é supremo bem. Então, o mal só existe na ausência desse bem, né? Platão diz, o homem pratica o mal porque desconhece o bem. Então, Plotino adiciona essa ideia à sua filosofia e vai dizer, o mal só existe porque ainda o bem não chegou por lá, certo? A ideia, e a gente encontra em alguns escritos dos críticos, né, e historiadores que retratam a filosofia de Plotino, é a ideia de uma fogueira. Quando mais próximo do fogo, mais claridade há, mais perfeição há, mais amor há,
certo? Quanto mais distante, apenas fagulhas dessa claridade nos alcança e mais próximo à escuridão, mais próximo então à ausência de luz, e é onde pode ser que habita aí o mal. Outra coisa interessante que Plotino vai dizer, que a felicidade, né, e a perfeição não precisa ser atingida tal como Platão dizia. Lembra lá que Platão dizia o seguinte, né? A perfeição, a felicidade são atingidas quando o homem consegue separar-se desse mundo material, que é o corpo, né? Que é simulacro. Para Plotino, não, nós conseguimos sim, aqui mesmo, nessa vida tranquila, né? Até porque ele questiona essas questões de reencarnação, vida eterna, é algo que na sua filosofia é questionável. Então ele pensa no homem nessa vivência agora aqui, certo? Concreta. E que se o homem buscar, né, pela emanação, ele pode sim adquirir essa felicidade plena e essa perfeição. A partir do quê? A partir da tomada de consciência. O termo de consciência é importante ali para Plotino, porque é a partir da consciência que nós chegamos à verdade. Outra coisa que eu quero, né, destacar aqui para vocês é a tríade, né? A ideia de três, né, três instâncias que regulam a realidade ou o mundo, né? Na nossa tradição cristã, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo, que para alguns estudiosos, né, foram espelhadas nessa tríade de Plotino. Plotino é anterior aos padres teólogos que vão escrever os primeiros dogmas religiosos, os primeiros dogmas, né, cristãos. Então, para Plotino, Deus, né, é esse supremo bem, transcende a si próprio. Aí depois o intelecto, né, podemos pensar como a razão, daquilo que faz com que a gente tome consciência, que chegue à verdade, e a alma, tá? A alma, ela não é separada, não é uma instância separada, não é em si mesma, é junto. É a ideia de trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, cada um em si, mas também ao mesmo tempo uno, certo? E aí, as coisas as quais nós conhecemos como mundo, a natureza, o próprio homem, são criações da alma. A alma delibera e cria o mundo. Então, olha só, né? Embora os novos cristãos, né, tenham inspirado alguns dos dogmas da igreja na leitura de Plotino, há também diferenças aí cruciais. Para encerrar, eu quero deixar com vocês, assim como eu deixei aqui uma reflexão do nosso querido, né, Marco Aurélio, vou deixar com vocês uma reflexão, né, de Plotino. A primeira é essa aqui, ó. A natureza não tem mãos para fabricar as mãos. Essa é a teoria da criação de Plotino, né? O Deus transcendente. Então, Deus cria a si mesmo, que divide-se pelo intelecto, que é a capacidade de pensar, raciocinar e etc. E que também está junto com a alma, que vai criar as outras coisas, certo? E uma outra e última, né, reflexão que eu quero deixar com vocês é: ensinar é indicar o caminho, mas na viagem cada um vai ver o que quiser ver. E aí eu deixo vocês com essas orientações, espero que as colaborações da aula tenham sido significativas e vamos nos vendo durante a semana. Beijo para vocês e até mais!